Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O Ministério da Saúde apontou um aumento na imunização de crianças neste ano. As altas foram registradas nas coberturas vacinais de 8 imunizantes do calendário infantil. Apesar do aumento nas coberturas vacinais infantis de janeiro a outubro de 2023, o percentual continua abaixo do desejado pelo governo federal. Segundo o Ministério da Saúde, 8 imunizantes recomendados do calendário infantil apresentaram melhora na cobertura vacinal quando comparado com todo o ano de 2022. Os imunizantes que registraram maior aplicação foram hepatite A, poliomielite, pneumocócica, meningocócica, difteria, tétano e coqueluche, febre amarela, sarampo, cachumba e rubéola. O governo federal tem trabalhado na conscientização relacionada à imunização e, em especial, à infantil, investindo no lançamento do Movimento Nacional pela Vacinação, que tem percorrido o país. No Piauí, por exemplo, houve um aumento significativo na cobertura da tríplice viral, passando de 82,8% para 97,8%, assim como da poliomielite, que passou de 75,9% para 89,9%. Outro estado que tem demonstrado melhor é o Espírito Santo. A cobertura vacinal da meningocócica era de 58,5% em 2022 e chegou a 91,6% de cobertura. Mas vale destacar que esses percentuais ainda não estão consolidados com os dados de todo o ano de 2023. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, deve promulgar nesta tarde a emenda constitucional da reforma tributária. A proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados na última sexta-feira. Após mais de 30 anos de discussão no parlamento, a emenda constitucional da reforma tributária deve ser promulgada em sessão solene no Congresso. A proposta cria um imposto de valor agregado, o IVA, que evita que os impostos sejam tributados várias vezes ao longo da cadeia de produção. O Congresso optou pelo IVA dual, ou seja, o imposto deve ser dividido em duas partes. O Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS estadual, e o ISS municipal. A Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai substituir os impostos federais PIS, PASEP, COFINS e IPI. Além disso, também vai ser criado o Imposto Seletivo, que terá cobrança federal e que visa desestimular a comercialização de produtos e serviços que prejudicam a saúde e o meio ambiente. O texto prevê também a criação de uma cesta básica nacional de alimentos que serão isentos de impostos. Os produtos ainda serão definidos por lei complementar, mas a lista poderá conter itens típicos de cada região. A proposta ainda cria um cashback, dinheiro de volta, que é uma espécie de crédito adquirido no ato do consumo. Com isso, uma parte do valor deve ser devolvida ou com o dinheiro em conta ou na forma de desconto na compra de outro produto. Apesar de encerrar o ano com a promulgação da pauta, considerada prioritária para o governo, as casas legislativas vão precisar retomar a discussão do tema. A reforma tributária deve ser regulamentada por meio de lei complementar, que deve ser enviada ao Congresso pelo governo no ano que vem. A Agência de Classificação de Risco elevou a nota da dívida soberana do Brasil. A tramitação da reforma tributária no Congresso parece ter contribuído para essa melhora. O país saiu da nota BB-, 3 níveis abaixo do grau de investimento, para a nota BB, 2 níveis abaixo. A SP concedeu perspectiva estável, o que não indica alterações nos próximos meses. A reforma tributária, que modifica o complexo sistema de impostos sobre o consumo do Brasil pela primeira vez em 58 anos, foi aprovada na última sexta-feira na Câmara dos Deputados, após o aval do Senado. Agora aguarda promulgação. Segundo a agência, a reforma se soma a um já amplo histórico de reformas estruturais e microeconômicas desde 2016, que, na opinião da Standard & Poor's, reflete um marco institucional cada vez mais pragmático, que ajuda a ancorar a estabilidade macroeconômica. Para a agência, embora seja gradual, o novo sistema tributário provavelmente se traduzirá em aumentos de produtividade no longo prazo. Segundo o critério das agências de classificação de risco, um grau maior no rating indica menor risco de inadimplência nas dívidas financeiras do país emissor, e o resultado dessa análise serve como ferramenta para os investidores. Mas a Standard & Poor's também pondera o problema fiscal que a economia brasileira enfrenta,
ao reconhecer uma falta de progresso para abordar o grande gasto rígido e ineficiente do governo brasileiro. A nota do Brasil poderia cair nos próximos 2 anos se uma implementação ruim das políticas levar a uma maior deterioração fiscal e a uma carga da dívida maior do que a esperada, alertou a agência. E nos destaques internacionais, subiu para 131 o número de mortos no forte terremoto que atingiu o noroeste da China. As operações de resgate em meio às temperaturas abaixo de zero terminaram hoje na província de Gansu, 48 horas depois do tremor. Mais de 3.000 agentes ajudaram nessas missões. 78 pessoas foram retiradas com vida dos escombros. O foco agora é tratar os feridos, cerca de 980 pessoas, e realocar a população desalojada. Mais de 200.000 casas ficaram completamente destruídas na província. E olha só, diversos líderes da União Europeia celebraram a aprovação de uma ampla reforma migratória pelo bloco. Enquanto isso, ONGs defensoras dos direitos humanos alertaram que o novo sistema pode ser mal elaborado, caro e cruel. O texto prevê um controle mais rigoroso na chegada de imigrantes ao bloco, busca acelerar a expulsão daqueles que estiverem em situação irregular e também conta com um mecanismo de solidariedade para beneficiar os países que sofrem grande pressão migratória, a exemplo de Grécia, Itália e Espanha. Nesta presidência, temos dado passos decisivos no âmbito da migração e conseguimos fechar um acordo fundamental para a Espanha pela sua condição geográfica. O Pacto sobre Migração e Asilo vai permitir algo muito importante, que é melhorar a gestão das fronteiras e conduzir de forma mais humana e coordenada os fluxos migratórios. A reforma ainda precisa ser formalmente aprovada pelo Conselho Europeu, o Fórum dos 27 Estados-membros e pelo Parlamento Europeu. O acordo recebeu críticas de várias organizações de defesa dos direitos humanos. Quase 50 ONGs divulgaram uma carta aberta para alertar sobre o risco de se adotar um sistema mal elaborado, caro e cruel. O Tribunal de Barcelona anunciou nesta quarta-feira que o ex-jogador brasileiro Daniel Alves vai ser julgado na Espanha no começo de fevereiro por supostamente ter estuprado uma jovem em uma casa noturna no ano passado. No fim de novembro, o Ministério Público espanhol solicitou uma pena de 9 anos de prisão para o brasileiro, que está em prisão provisória desde janeiro. O MP também pede uma indenização equivalente a mais de R$800 mil para a vítima e mais 10 anos de liberdade vigiada depois do cumprimento da sentença determinada. O incidente teria ocorrido na casa noturna Sutton, em Barcelona, na madrugada de 31 de dezembro de 2022. Alves, que já frequentava o local, teria conhecido a jovem na boate e a convidado para entrar em uma área exclusiva, onde ficava um pequeno banheiro, do qual ela não sabia da existência. De acordo com o MP, ele teria demonstrado uma atitude violenta com agressões à mulher e a forçando a manter relações sexuais, apesar da resistência. Daniel Alves inicialmente negou conhecer a jovem, mas mudou a versão várias vezes e acabou admitindo que eles tiveram relações sexuais, apesar de afirmar que foram consensuais. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia, uma ótima tarde para você e até mais.